bate-papo e os bons amigos, sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, diretamente aqui dos estúdios da Connect TV em Alphaville. Estou aqui com Bill Reinikova. É isso? Eu falei certo? Olha, acertei. Bill, que é engenheiro de áudio, né? Trabalha nos bastidores aí de grandes artistas, né? E vamos começar por onde começou essa história de ir para o áudio, conhecer o áudio e estudar isso, né? Onde começou? Assim, todo mundo fala, eu escutava música, mas a parte técnica, por onde veio isso daí? Porque assim, se for ver bem, a coisa, o meu gosto por música já vem desde criança e tal, sempre gostei de ouvir e tal. Mas eu ir para o áudio mesmo, eu acho que foi um desenvolvimento de tudo isso, né? De gostar de música, de gostar de som, né? Eu lembro que assim, teve uma assim, quando eu era ainda assim, criança, né? Na casa de um tio meu, uma prima minha tinha um sistema de som, e aí pela primeira vez eu ouvi um fone, um som, era um som bom, que eu catei e fiquei ouvindo música no fone, e eu falei, caramba, que é isso? Eu nunca ouvi música desse jeito. Isso assim, já me deu me fascinou, assim, já me deu um clique de falar assim, caramba, como é que é isso? Aí eu comecei sempre assim, tinha 3 em 1 em casa, ficava fuçando, gravava de um jeito, fazia de outro, fuçava nas coisas, desligava, ligava, e comecei a me envolver com testar, trocar o alto-falante da caixa, deixa eu pegar outro e pôr como é que funciona. Você veio lá daquele começo ali ainda do deck, né? Tape deck, bem analógico mesmo, sim, né? Bem no comecinho lá, nos anos 80 ali. Começo dos anos 80. Começo dos anos 80. Tinha, e aí, né? Vamos lá, você chegou e primeira vez com a mesa de som, como é que foi? Não, aí tem um caminho, né? Porque assim, a partir daí, eu acabei me envolvendo com... assim, estudei eletrônica, eu sempre gostei também dessa parte tecnológica, né? Uhum. Aí estudei eletrônica, isso acabou me levando num primeiro curso que eu vi na televisão, acho que era um programa, acho que era na TV, na TV Gazeta, era Realce, ou algum... não era o Realce, era um outro. Que aí tinha um curso de sonoplastia. E aí eu falei, vou fazer esse curso, né, para ver o que é, começar a entender. E foi ali, porque até então eu ouvia música como as pessoas normais ouvem, é uma mancha sonora, né, uma coisa que te toca. E nesse curso eu acho que foi importante para mim, assim, porque foi quando eu comecei a ver o que é. Foi a primeira vez que eu ouvi uma mesa de som. Foi a primeira vez que o cara falou assim, não, a música é esse instrumento, outro. Hã? O que é baixo? Já separando. Como é ali. que ouve? Isso aqui é um baixo, isso aqui é não sei o quê. E aí eu comecei a ir mais a fundo nessa questão dos elementos da música, né? E ali é que eu tive o primeiro contato com mesa de som, entendeu? Que era um equalizador, o que era música em multicanal, né? Já ali, sistema de gravação. Isso foi em 96, 96. E aí foi estudar em Londres. Depois disso daí, deve ter feito alguns cursos nesse meio de caminho, né? Eu depois, nessa época, então, eu fiz eletrônica, eu fiz aqui na Fundação Bradesco. E aí acabei indo, já direcionado por ali, fui trabalhar na área técnica do Bradesco nessa área de eletrônica, mas não em circuito. Eu fui trabalhar com telecomunicações. E trabalhei 9 anos lá. Isso foi eu trabalhei desde cedo, desde os 15 anos, né? Então foi de 85 a 94. Nesse meio de caminho, eu conheci pessoas lá na escola que começou aquela coisa, adolescente, formar banda, não sei o quê. E aí, até nesse curso de sonoplastia, foi quando eu comecei a ter interesse em sintetizador.
Ah, legal. Então, o meu primeiro instrumento foi um teclado. Eu comprei um D50. E como eu já trabalhava, eu falei assim, não quero comprar qualquer um, vou comprar um legal. Né? Eu já era fascinado pelas coisas de Vou ponta. comprar um bacana pra mim. E aí eu comprei o D50 e a gente começou a tocar e aí eu comecei... Foi aí a minha introdução mais prática na música mesmo. Mas toca, além de teclado, toca quais instrumentos? Não, eu toquei teclado, estudei também um pouco, né? Isso me ajuda hoje, né? Até um pouco de partitura e tal. Estudei guitarra também. Inclusive, quem me deu aula de guitarra era o Zic, que era guitarrista da banda Nau, ali, né? Final dos anos 80, 90 e tal. Eu estudei guitarra com ele. Tive banda que eu assim, as bandas alternativas, né, que a gente tinha, e eu tocava teclado, e teve um período que eu toquei guitarra também. Mas assim, eu tocava com a banda, eu não me considero músico. Assim, você é músico, dá uma palhinha, não faço. Tocava... Não, eu tocava assim, eu fazia precisava da parte galera. E isso acho que já despontava em mim essa visão geral da música, sabe? Eu não ficava preocupado com o meu instrumento. Eu ficava no ensaio assim... Não, mas, isso aqui tá alto. Não faz essa virada aqui. Tá muito vamos grave, fazer não sei o quê. Vamos mudar aqui, não sei o quê. Então, assim, era uma coisa coletiva, né? Você já ali meio que produzindo ali, né? Tipo, abaixa um isso, pouco, aqui tá muito grave. Já instintivamente isso, né? E aí foi estudar para ser engenheiro de áudio. Aí, então, esse interesse, assim, já aflorou aí, né? E aí eu terminei, enfim, comecei a estudar engenharia elétrica, eu fiz 2 anos, e foi nessa época que eu falei assim, putz, não, nesse caminho que eu tô indo aqui não é o que eu quero. Eu não quero trabalhar numa empresa de engenheiro, ficar projetando circuito. Aí foi nessa época, eu falei assim, não, eu quero trabalhar em estúdio. Né? Nesse meio tempo, eu comprei um gravador 4 canais e comecei a ter as minhas primeiras experiências com as bandinhas que eu tinha gravando. Né? E aí isso, sempre me aguçando mais, eu falei assim, não é engenharia, eu não quero trabalhar com engenheiro, não quero ser engenheiro, eu quero ser engenheiro de áudio, quero trabalhar em estúdio. Mas isso não existia no Brasil, nenhum tipo de curso, né? Fora esse que eu fiz, que foi muito básico. Assim. Eu acho que até hoje é muito difícil de ter. Já tem coisas boas. Tem coisas boas, mas não específica para engenharia de áudio. Tem já? Putz, a palavra engenheiro de áudio é um pouco só gringa, né? Mas o trabalho de áudio, como num geral, ele é bem explicado hoje nos lugares. Hoje, alguns lugares tem cursos bem bacanas, inclusive no Brasil. Mas assim, especificamente como engenheiro de áudio, acho que em lugar nenhum. Né? Não, essa nomenclatura é mais os cursos lá fora. Lá fora. Eu sei porque assim, eu conheço algumas pessoas que tiveram para ter essa nomenclatura sair do Brasil para poder fazer. Porque aqui você não encontra um curso específico disso. Que é uma coisa, inclusive, que tinha que ser resolvida. Né? Isso começou aí no começo dos anos 90, isso já começou a ter cursos, né? Antes de eu fazer. Depois que eu fiz é que começou a acontecer isso. Inclusive, uma das escolas, o dono da escola estava montando a escola na época, quando eu voltei de Londres, e nesse meio tempo eu já conhecia ele, né? Que era um técnico já de estrada há muito tempo, e estava montando uma escola, e falou assim, Bill, vem dar aula para mim. Você acabou de trazer uma bagagem aí de fora. Eu falei, putz, mas eu não tenho didática, né? Então você vê como eu fico assim, até meio desconcertado para falar. Então assim, a minha didática é ruim. Eu sei trabalhar, sabe lá, eu sei fazer. Sei fiar a mão, né? Então aí eu falei para ele, não, pega meu material didático aqui, vê se te ajuda aí para fazer, e realmente ajudou, e a escola é sucesso até hoje, né? Legal. Então, mas eu nunca dei aula. A fundação, mas você ajudou a fundar ali. Mas não deu a força ali. E então, eu desisti do curso de engenharia e juntei dinheiro, assim, na época eu já trabalhava há 9 anos, né, na área técnica, então fundo de garantia, não sei o quê, já tinha equipamento, eu tinha um carro, vendi meus equipamentos, vendi o carro e fui para... Até a história é um pouco mais complexa nessa minha ida para Londres,
mas até porque envolvia a banda que eu tava, alguns membros foram comigo, a ideia era continuar a banda em Londres. Aí eu fiz um curso de inglês, porque meu inglês era muito The Books on the Table, e em 6 meses eu cheguei a um ponto de estar falando o suficiente para poder ir. Para poder ir e aí eu fui lá, numa época boa também, né, que o dólar era 1 para 1, e morar 2 anos em Londres, imagina hoje, né, quanto custaria, né? Isso é uma bala, né? E o curso também foi caro. E lá, eu fui assim, meio na loucura também, né? Imagina, isso foi em 94, não tinha internet, não tinha essas coisas nada, né? Não tinha nada mesmo. Então você vai na crença e na loucura porque você quer ter essa experiência. Pô, sem saber se... Porque hoje, com o sistema de informação, você termina sabendo. Olha, pô, mano, como é que vai ser mais legal. Nessa época, no escuro total. Não tinha opinião de nada. E eu pesquisando lá, cheguei numa escola que tinha uma estrutura, uma escola internacional que existe até hoje, né, que é o SAE Institute. E aí tinha essa filial em Londres. E tem em outros lugares no mundo, tá? Hoje tem nos Estados Unidos, na época nem tinha. E aí eu me inscrevi nesse curso e pareceu que era a coisa mais profissional que tinha, assim, de equipamento e tal, mesa Nive, coisa de grandes estúdios, assim. E aí eu fiz esse curso lá e voltei e virei a página, né? Então, assim, então eu estava falando, né, que os 9 anos de banco me serviu como... eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, comprei tudo em dólar e fui meter as caras para lá e voltei com outra profissão, mudando totalmente o que eu fazia para o que eu queria fazer. E quando você chegou aqui, eu acredito que não tinha tantos profissionais de gabarito para poder trabalhar, né? É o que eu imaginei também, né? Mas tinha. Mas não, tinha... E eles eram muito de estrada, né? Pessoal de que já estava há anos fazendo aquilo, né? Ou pessoal que já vinha de estúdios mais antigos, que era da época que gravadora tinha estúdio, então o pessoal da RCA, pessoal então, né, assim, pessoal muito profissional. Mas eu senti... Não é porque você chega com um braço com o diploma, o meu diploma é papapá, e o pessoal já te aceita. Não foi tão fácil assim, né? Não, você furar a bolha e entrar nessa, que é uma coisa muito restrita, né? Quem estava ali já estava há anos e tal, e eu senti uma barreira para poder entrar nisso, né? Enfim, aí eu bati em vários estúdios e fui parar num estúdio de um produtor de música sertaneja, que é o Mikael, que hoje não produz mais, o estúdio dele existe ainda, mudou de nome, e comecei a trabalhar com ele. Só que ele é um cara que tinha um estúdio médio, profissional, de médio, grande porte. De médio para grande ali. Que girava alguns nomes bons ali no estúdio dele, né? E foi quando eu comecei a trabalhar. E assim... Eu fiquei muito pouco tempo como assistente. Normalmente você é assistente por um tempo, e tal, depois vira engenheiro, e é o caminho normal. Mas aí, por uma questão até, enfim, lá do estúdio, o engenheiro que era dele lá, o técnico que era fixo lá do estúdio, não pôde mais trabalhar e eu assumi assim, em pouco tempo, né? Então, assim, eu comecei a ter uma grande responsabilidade logo. E você aprende muito. Tudo bem, você adquire uma base na escola, mas assim é na prática que isso tudo vai lapidando, que você vai entendendo realmente como tudo funciona, né? Assim, essa oportunidade de trabalhar em estúdio já de uma categoria de bons trabalhos, bons artistas, é que você tem acesso aos produtores que direcionam os discos, né? E você aprende muito com esses caras, né? Você é muito cobrado e essa questão de ser cobrado é boa, eu gosto disso. Sim, né? te leva a um profissionalismo até maior. Você né? vai te desafiando, né? E você vai melhorando as coisas. E ali rodava muito sertanejo e também coisas da música gospel e tal. Então, assim,
é engraçado, né? Porque eu ser um cara que venho de um rock, de uma outra linguagem que não tinha nada a ver. De um caminho alternativo, né? Do rock alternativo, de repente eu pensei assim, vou trabalhar em estúdio, pô, quero trabalhar com as coisas com o rock, que é o que eu gosto. E aí você começa a aprender, eu aprendi a começar a curtir aquilo que você está fazendo, entrar na música que você está trabalhando e tentar extrair, entender qual que é aquele objetivo, qual que é a sonoridade daquilo e tentar trazer o melhor. E isso foi me aprimorando, assim, musicalmente. Sensacional, porque aí a visão abre, né? Você fala, eu não tô no meu mundo, mas eu tenho que entender esse mundo aqui, como é que ele funciona. É bem isso, né? Bem tipo, para você aprofundar ali e extrair o máximo. E vai ficando interessante, porque você vai aprendendo com os produtores, com os músicos, com o artista, o que ele quer, e você vai, vai te desafiando e você vai conseguindo trazer aquilo para o mundo que tem que ser. Você fala, que legal, pô. E você começa a curtir isso. Sim, independente do estilo. Então, assim, você vê que eu a trabalho música com fica muito maior que o estilo. Exatamente, né? Exatamente isso. Eu entendo bem essa frase porque trabalho com outras pessoas que trabalham em outras áreas. Eu tenho uma banda de rock, mas trabalho com uma galera de umas outras áreas. E a gente entende muito isso, que a música fica maior do que o estilo, né? Até porque a música é muito maior, né? Ela tem muito mais vertentes do que só o estilo. Assim, passando desse, assim, isso foi o início da carreira, que foi um meteoro doido aí, né? Você passou por um monte de coisa, estudo, voltou, entrou em estúdio, até montar seu estúdio, né? O meu estúdio, ele é uma evolução paralela a tudo isso. Você veio construindo... Porque é o seguinte, a gente, quando eu comecei a tocar, quando eu comprei meu D50 e a gente montou uma banda, a gente tocava na sala de casa. Então, imagina, você monta a bateria, a sala, não sei o quê, você já bota a sua família, meu pai e minha mãe, para fora da sala. Então, a gente dominava a sala. Pô, os amplificadores, tocar, pô, uma barulheira danada, meus pais perdiam o fim de semana. Ali por causa da gente ensaiando. Aí a gente começou a ensaiar no quintal. Né? Só que, pô, você ensaia no quintal, os vizinhos, bicho, era o quarteirão todo. Naquela época que não tinha estúdio de ensaio. Era o que se diz. É o literal ensaio de banda de garagem mesmo. Tá tocando na garagem de casa. Então era assim, era um barulho terrível. E aí começou a ter uma reclamação forte dos vizinhos, né? Aí meu pai, a gente tem uma casa no fundo do sobrado que a gente mora. Eu não moro mais lá agora, mas assim, na época eu morava. E vagou ali, o inquilino saiu. Aí meu pai falou assim, pô, isso aqui é coisa de momento mesmo, só para não parar de encher o saco aqui a vizinhança. Vão usando ali um dos quartos ali da casa do fundo e beleza. E aí, beleza, a gente pegou um dos quartinhos e começou a ensaiar ali, janela aberta, calor, não sei o quê. E do lado ali tem uma pensão, né? O pessoal ficava maluco. Fim de semana os caras querem descansar, aquela molecada barulhenta ali, tacavam tijolo no telhado e começou a dar problema. Aí falou assim, não, não dá. Vocês vão ter que dar um jeito, vocês vão ter que revestir isso aí. E aí, pô, fechamos a janela, demos um jeito na porta. Fui lá não tinha conhecimento acústico, né? Fui lá para a Rua do Gasômetro, onde vende material lá, e fui o que tem de acústico. Aí vendia, a Eucatex vendia umas placas acústicas furadinhas, e a gente encheu o estúdio disso, né? A parede, não era estúdio ainda, era um quarto e virou um estúdio. Isso tudo, demos um jeito. Isso amenizou bem, né? Isso contando a história do estúdio, né? Então a banda startou um lugar para a gente ensaiar, que a gente foi evoluindo, né? Então, assim, paralelamente, fazendo o cronograma aqui, paralelamente, lá no comecinho mesmo, o estúdio já foi vindo se formando. Isso lá em 89. Antes, inclusive, de você se formar engenheiro. Antes mesmo. Eu era amador músico.
O músico amador... Músico amador experimentando um 4 canais Tascam que eu tinha, tentando fazer alguma coisa ali, ficando maluco, que fala assim, pô, mas só fica ruim? Grava Quando que fica bom? Quando que vai ficar bom isso aqui, né? E aí, grava dois canal, passa pra um, aí perde sinal. Aí você vai ouvir fora, é embaçado, o som era ruim, fala, putz, mas como é que eu faço isso? E assim, eu era pesquisador, eu gostava do assunto, sempre gostei, né? E na época tinha uma revista que chamava Som 3, eu colecionava isso, aprendi muita coisa ali, lendo matéria da Som 3. Antigamente era muito comum, né? Tem um monte de revista de guitarra, de bateria, de estúdio, né? Tinha muito material assim, porque não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje. O cara pesquisa lá no Google, né? Antigamente era só na revista mesmo. Você tinha que ir atrás, né? E a galera que escrevia e tal, falava, o cara testou lá um equipamento, falava, vamos ver como é que é o teste, lia toda aquela matéria. Era mais ou menos assim nessa época. Isso. E aí eu ia colecionando e devorando as revistas, né? E paralelo a isso, quando eu comecei a trabalhar em estúdio, estudei tal, comecei a trabalhar em estúdio, e o estúdio tinha era um estúdio profissional, eu comecei a ver o quanto meu estúdio era deficiente. Eu falei assim, pô, mas a gente precisa melhorar. E um grande problema nosso na época era o vazamento pela porta. Eu falei assim, pô, precisamos trocar a porta. E aí eu já trabalhava nesse estúdio que era feito por um inglês, que foi o mesmo cara que fez o revestimento acústico do Mosh, né? Maior estúdio do Brasil, né? E que tinha feito lá. E o cara que fez as portas do Mosh, que fez as portas desse estúdio, né? Chamava Estúdio Mikael, que era o nome do produtor. Aí eu falei, pô, eu peguei os contatos dos caras que faziam isso daí, eu peguei o contato do cara da porta, mandei fazer uma porta, encomendei uma porta, falei, não, precisa assim, uma porta dupla, tal, e veio a porta que precisava de 6, 8 pessoas para carregar. Quando essa porta chegou lá para instalar no estúdio, meu pai viu e falou assim, não, esse negócio, você vai pôr essa porta desse porte nesse quartinho de vocês, por que vocês não aumentam? Eu falei, beleza, quebramos uma outra sala do outro lado, aumentamos o estúdio, instalamos a porta. Aí, nessa época eu já estava trabalhando profissionalmente em estúdio e já vendo as necessidades, a diferença que é as coisas profissionais, desde a elétrica, da luz, do ar-condicionado, da tubulação, do silêncio dentro do estúdio, o revestimento. Como isso tudo influencia no resultado que você está do trabalho, você está gravando. Resultado de captação, resultado de... Aí isso aí a gente já está... Eu voltei em 96 de Londres, comecei a trabalhar, 97, 98 foi quando chegou a porta lá para o estúdio. A gente aumentou o estúdio, não vamos voltar a botar aquele Alcatequezinho, né? Então eu chamei né, elaborei um projeto acústico, chamei um marceneiro especializado em estúdio e falei, não, vamos revestir, né? E nessa o meu irmão, o Chicão, sempre comigo ali, né? Eu acho que eu comecei a tocar antes que ele era hold nosso. Enfim, teve uma época que a gente até fez cover do The Cure, eu cantava. Tem vídeo disso por aí. Que sensacional. A gente procura isso na internet. Qualquer hora a gente procura. Fiz shows legais, né? Foi uma época boa. Tocamos no Dama Choque. Putz, foram coisas boas. Eu estava falando eu viajei no The Cure aqui. Estava falando disso, do marceneiro revestindo isso. Sim, aí comecei a falei pro Chicão, falei assim, o Chicão já tinha banda também usava o estúdio, e eu cheguei para ele e falei assim, não, vamos fazer então, não, já que vamos vamos mexer de um jeito profissional, porque essa questão de eu ter, já nessa época, do meu estúdio virar um estúdio de gravação, já era um sonho, né? Eu poder fazer isso. Eu falei, vamos fazer profissional, vamos fazer um revestimento aqui que vá
assim, ser uma coisa definitiva. Não vamos fazer um provisório, vamos fazer uma coisa legal. E pensando em gravação. E a gente fez a primeira sala, a gente aumentou a sala, botou a porta e fez esse revestimento né, com toda a estrutura profissional, pensado nisso, ar-condicionado, não sei o quê, que é como está até hoje essa sala, que é a minha sala principal de gravação, que é onde tem o ensaio. Depois o estúdio foi expandindo e tal. Na época não tinha técnica, não tinha vidro, eu não gravava. Era assim, o estúdio era muito para nós, para o nosso ensaio, que ainda tinha banda. E outros amigos começaram já até um pouco antes, a pedir o estúdio emprestado, a gente emprestava, pessoal. Então já tinha uma circulação de amigos ensaiando, porque não existia estúdio de ensaio, assim, não era muito normal ter. E a gente foi evoluindo e acabou abrindo comercialmente, falando assim, não, agora vamos abrir comercial, pô. 98. Na verdade, desde quando a gente começou a reforma até realmente abrir, porque tudo foi muito caro, né? A gente ganhava muito pouco, mesmo eu no estúdio ainda ganhava pouco. Então demorou 2 anos para desde a reforma até terminar a reforma e realmente abrir, a gente começar a assumir um nome que é Estúdio Big Hack, que é o nome que a gente desde a época é o nome do estúdio, né? Foi que eu quis dar um aspecto assim na hora, eu pensei assim, pô, um nome que é complicado, né, se arrumar nome. E aí eu fui nessa de banda, para achar o nome de uma banda, você tem que eu fiz um brainstorming para achar o nome da minha banda. Tem uma história interessante que quando eu fui fazer o nome da minha banda, eu fiz um brainstorming doido, coloquei no papel assim um monte de nome para cá, para lá, e o nome é Perdidos Espaço. Perdidos era o primeiro nome e Espaço era o último. Aí eu falei, não, olha, o nome tá aqui, ó. Coloquei os dois juntos, falei, mano, vou fazer o Perdidos Espaço. Cara, tem muita coisa pra gente falar. Um programa só não dá, né? E, assim, um programa só não dá. E assim, eu vou pedir pra galera, a gente vai continuar aqui falando, calma, gente, né? Já vou ter que parar? Não, a gente vai fazer 2 blocos desse Na Mira do Som, que acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas aqui não dá pra falar em 30 minutos tudo isso de currículo que você tem, né? Então, eu vou pedir pra galera aí, tenham paciência, eu vou terminar o programa hoje, né? Semana que vem tem mais com Bill Reinkova, né? E aguardem aí a segunda parte desse programa que vai começar semana que vem. Falou? Até semana que vem.